Muito bem. Muito bom. Perfeito, pessoal. Bom, o Hugo de São Vítor então, ele vai deixar aqui muitas partes para a gente sobre como se comportar, como ter a medida adequada, tá certo? Como ter as ações corretas. Como vocês já falaram muitas vezes, como falar, como agir, falar, quando escutar, como o Vinícius falou. E tem partes aqui, cada um se atentou a mais uma parte, né? O Gustavo separou a parte da preguiça, o Renan separou algumas outras partes que ele vai falar também, eu separei sobre o falar. Tem também, complementando como o Crivellari falou, né, a gente tem que ter essa visão de que está intimamente ligado com a questão da família, até porque o próprio Hugo de São Vítor é levado pelo tio dele para o mosteiro, enfim, acompanhando o tio. É uma outra coisa que você não vê também hoje em dia, né? Você consegue imaginar um moleque de 15 anos querendo acompanhar o tio para fazer qualquer negócio? Negócio. Querendo sair do quarto, do Free Fire, do Fortnite para ir acompanhar o tio. Vamos com o tio para São Paulo esse fim de semana? Ah, tio. Não, assim, a gente não conta, tá? A gente não vale. Entendeu? Eu tava lembrando do meu tio. Não. A gente não conta. Eu também, cara, gostava bastante de sair com meu pai, quando tinha encontro. A gente tinha encontro em família. Cara, isso é um negócio louco. A gente tinha um encontro anual da família. Juntava todos os primos, tio, você lembra, cara? Era legal, hein? Não tem mais isso. Tinha parente que morava no Japão e os caras vinham pro encontro familiar. Isso era muito doido, cara. Isso não existe hoje em dia. Mas entendeu? quando você tem perspectiva de onde pai... Microfone. Quando você tem perspectiva de onde sua família veio, você sabe para onde você vai. É o que o Olavo fala. A gente não sabe dizer aquelas perguntas, responder aquelas perguntas. Oncotô, proncovô, doncovim. Repete essa frase. Não, antes disso. Você falou, a gente tem que saber onde está. Não, exato, a gente tem que saber as referências de onde a gente veio pra gente ir. Como diria um grande escritor, Alan Wake, you must know where you've been to know where you're going. É exatamente isso que você disse. O nosso imperador de Yuri, né? Se o Brasil fosse uma monarquia hoje, seria Dom Bertrand. E uma vez perguntaram para ele como que se resolve essa questão. Primeiro que a família não é a monarquia não é outra coisa senão uma família que foi consagrada, aclamada pelo povo. Ponto. O imperador, Dom Pedro II, era o grande pai da nação. Por isso, cumpre dizer que não poderia ser outra coisa mesmo que não um professor. Ele era o professor da nação. Perfeito. Mas a respeito dessa indagação, ele responde assim: nós temos que ter fé, né, e perspectiva histórica. É isso. O Brasil ele começou a descambar à medida que a gente voltou as costas para o nosso passado. Nós perdemos as referências dos nossos pais fundadores. Que é o que não acontece com os Estados Unidos. Os caras têm a todo momento essa referência. Todo momento. E com todas as críticas que a gente possa fazer a uma república, tal, não sei o que, os Estados Unidos ainda continuam impávido colo. Eu gostaria de falar, vou dar um testemunho pessoal aqui curto, né? A minha bisavó, tá? Ela tem 110 anos. Tá viva? Tá viva. Caramba! Lúcida, tá? Lúcida e contando as histórias do passado, né? E é interessante, né? Que quando você, como o pessoal gosta de chamar, você cresce um afrodescendente, assim, né? Na sociedade brasileira, logo você tem que jogar capoeira, certo? E você pode falar. Entendeu? Logo você tem que jogar capoeira e participar de religião afro, né? Como eles costumam chamar, né? Aí eu, bem faceiro, falei, não, vou visitar minha bisavó e entrevistá-la sobre o passado, sobre quem foi o marido dela. Fiz isso e tal, né? Quero depois até filmar. Caramba, isso. 110 anos de 110 idade. anos. Mais de um século. Você não filmou? Não filmei. Aproveita. Vou aproveitar, vou fazer essa viagem logo. Acho que é bom. Só que eu cheguei lá, com a última vez que eu fui, com um olhar e falei, não, vamos ver quem que é minha bisavó. Né? E aí eu chego lá, a minha bisavó rezando o terço, ouvindo a missa, porque ela é cega, ouvindo a missa, falei, bom, então se é a religião dos meus antepassados, eu sou católico, tá valendo, tô no time, né? E aí é interessantíssimo que você nota que eu conversar com ela falar do meu bisavô e tudo, me deu uma referência fantástica. Eu sempre achei que a questão de ser ruim na música era coisa de família. Meu bisavô era maestro.
tem uma rua na cidade de Itapuí com o nome dele, João Raimundo lá. Aí você fala assim, olha só, rapaz. Ou seja, significa que quando acontece isso, de você encontrar um pouco do seu passado, você ganha uma referência. Fala assim, olha, eu sou católico, mas venho de uma tradição católica, quer não pode ter sido interrompido ali, mas eu faço parte de uma continuidade. Eu me sinto parte de uma história. Fala assim, olha, é uma história que tá lá, tem um começo mais anterior ainda, mas tem uma conexão até aqui. Então isso que vocês estavam comentando antes é muito verdadeiro. Quando você começa a entender a sua história, até do ponto de vista familiar, você começa a ter uma referência. Assim, ó, aí quando ela começava a contar sobre meu bisavô, meu irmão olhou e falou, putz, é o seu jeito, Gu. Você é igualzinho, você quer ajudar, mas você quer ajudar rápido, assim, ó, pega, o que você quer? Tá com fome? Não, vem cá, toma um prato de comida aí e vambora, entendeu? E ela falava assim, ó, o seu bisavô é assim, ele não carregava as coisas, mas se a pessoa pedisse ajuda, ele dava dinheiro, dava comida, é igualzinho eu, né? Então você fala assim, puxa, então não vim do nada, entendeu? E estou seguindo algum lugar, entendeu? Tem uma referência de homens bons que vieram antes de mim, na minha própria família. Então você fala assim, opa, então a coisa é diferente. Então você tem um referencial de história, nossa, muda tudo, muda o jogo, tá? E só pra comentar, minha bisavó a questão dela é rezar o terço, assistir a missa todo santo dia, tomar a caipirinha dela todo dia pra manter a saúde, tá? Só complementar o que o Gustavo falou, o que o Crivellari falou. Isso aqui está no comecinho do livro, na parte de introdução. Um dos princípios da educação do Mosteiro de São Vítor é a visão da unidade, ou de ligação que eles têm sobre o homem, como um reflexo da unidade macrológica de Deus com o cosmos. Por isso eles... Eu não entendi o que eu escrevi, mas enfim. Por isso eles prezam pelo homem, pela visão do homem como unido. Não só a visão dos homens como uma união, mas o próprio homem unindo os seus sentidos, o corpo, os sentidos, os psiquismos, e por isso eles também acreditam que um age no outro e vice-versa. Da mesma forma que você falou que o seu bisavô provavelmente influenciou os homens e mulheres da sua família até chegar em você. Então é uma questão realmente de unidade, de ligação, como o Renan falou, muita humildade, muita nobreza, muita bondade, que se destaca na forma de ensinar. É realmente como se fosse um ensinamento de tradição. Como não, né? É um ensinamento de tradição. Enfim, mas a visão da unidade ela é muito presente. Isso está escrito no próprio livro. Enfim. Posso dar um complemento? Vou cortar você, Vini. Não, pode ir. Eu ia falar uma coisa rapidinho, mas... Tá. Isso aqui é uma referência a um artigo que eu peguei, tá? O artigo é Hugo de São Vítor, História, Memória e Ordenação nos Estudos. Falando sobre tradição, isso está na metodologia dele, fala muito sobre a história. Então, vou citar esse pedaço do artigo. A abadia ou escola de São Vítor floresceu como um centro intelectual e tornou-se uma importante instituição no rol das escolas urbanas desse período, contribuindo não somente para o fortalecimento do clero e do reinado, mas também para o desenvolvimento da sociedade. É o outro tópico que eu ia falar. Opa, tranquilo, vamos fingir que a gente não ouviu. Ok. Hugo de São Vítor começa seu discurso com os ensinamentos do local e do ofício em que esteve inserido. Uma citação: sem dúvida é mister no estudo que você aprenda, antes de tudo, a história e a verdade dos fatos, retornando do começo ao fim. Primeiro, o que foi feito. Segundo, quando foi feito. Terceiro, onde foi feito. Quarto, por quais pessoas foi feito. Assim entendida, a história é, ao mesmo tempo, o fundamento e o princípio para que os estudantes solidifiquem esses estudos. Observamos, então, que a ciência sagrada e, por conseguinte, as Sagradas Escrituras entrelaçam a educação da vitorina. Esta conferiria unidade porque ela considera o processo histórico como base da ciência sagrada. Bom, como dito tantas vezes, falar sobre a história, as origens, isso está no método que ele aplicou. Como diz você, o que foi feito, quando foi feito, onde foi feito, por quem foi feito. Não basta ensinar, sei lá, sobre a descoberta da energia elétrica, entendeu? Tem nomes, tem pessoas que passaram por isso.